Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui da assistência social, que hoje é o dia da assistência social, no processo de transição de governo 2024 para a gestão 2025 e anos seguintes. A portaria 577 de 18 de outubro, já consolidada, ela estabelece pela equipe indicada pelo prefeito eleito Mário Costelaro, o coordenador Rui Fonsati Júnior, Janice Aparecida Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso e Moacir Vanzo. Pelo governo atual, os indicados são Diego Bonaldo, coordenador, Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, Jadir Cláudio Donin e Andrius Todeschini Prestes. Também ficaram indicados pelo Poder Legislativo, vereador Dudu Barbosa e Chumbinho Silva, que justificada a sua ausência por conta da reunião ordinária de terça-feira do Legislativo. Também estão convidados para ouvintes e acompanhamento da transição as seguintes instituições e órgãos, inclusive: Associação Toledana de Imprensa, ATI, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Toledo, Observatório Social de Toledo, Associação Comercial e Empresarial de Toledo, ACIT, Sindicato Rural de Toledo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, Associação Médica de Toledo, Universidades Públicas e Privadas, Escritórios Regionais e Órgãos Públicos Estaduais e Federais. A ADAPAR justificou já a sua ausência, as lojas maçônicas, a Mitra Diocesana, a Associação dos Ministros do Evangelho e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Ser Toledo, também sindicatos patronais e trabalhadores, todos e foram todos convidados, os Lions Clubes, todos convidados também, os Rotary Clubes, todos convidados. Eu quero aqui agradecer à União Toledana das Associações de Moradores, através da sua presidência, o Arturino Resper, que se faz presente neste momento. Então, hoje é o processo de transição, cumprindo a agenda já anexada ao decreto, informada ao prefeito eleito. Trabalhamos já dia 21, 22, 23 e 24 de outubro com a Secretaria de Educação. Portanto, ressaltar, se porventura a equipe de transição do prefeito eleito tiver alguma dúvida, que tenha acompanhado os vídeos, é só solicitar via ofício, que a gente marca a agenda para as manhãs dos dias seguintes. Hoje, então, 29 de outubro de 2024, são 14 horas e 4 minutos, começamos às 14 horas, damos início, então, à transição da Secretaria de Assistência Social, onde temos um relatório com informações importantíssimas para o futuro governo, porque até a política de assistência a gente tem muitos componentes que fazem parte do processo de gestão, inclusive envolvendo famílias carentes que têm que ter um serviço continuado, casas-abrigo, casa de passagem. Temos os CREAS, os CRAS, que tem toda essa informação. Temos a residência inclusiva, temos termos de convênios assinados com instituições de acolhimentos para idosos, inclusive, que são fundamentais
essas políticas, além de outras questões envolvendo a gestão propriamente dita com relação aos termos de convênios com o governo do Estado, com o governo federal, com repasses de recursos e, inclusive, agora também as conexões que a assistência social tem com a política de segurança alimentar, através da Secretaria de Administração, inclusive com esta nova estrutura que conquistamos, que é o Banco de Alimentos, importante dizer, e inclusive as participações do município no que diz respeito aos convênios com políticas de segurança alimentar para as instituições. Hoje, então, a gente inicia essa conversa, teremos 2 dias, hoje e amanhã. O tempo é exíguo para uma secretaria de tamanha envergadura, que será tratado, então, uma série de questões que agora eu passo a palavra ao coordenador da transição pelo governo atual, Diego Bonal. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito. Acho que é uma reunião de transição, uma prestação de contas muito importante, é uma secretaria grande, como eu disse. Eu acho que a gente pode começar. Algum ofício que a transição por parte do governo, do prefeito eleito mandou? Não. Isso está registrado? Não. Nós temos agora até, então, 31, que é amanhã, as respostas do ofício 02/2024 da equipe de transição do prefeito Mário Costenaro. Estamos já com os documentos quase que todos formatados para que se cumpra a lei que está em vigência. E lembrando que nós mandamos uma nova lei para a Câmara Municipal para que haja, a partir desta transição, um modelo de transição extremamente transparente e protagonista para o Paraná e para o Brasil, cumprindo aquilo que estabelecem os protocolos sugeridos pelo Tribunal de Contas do Estado, TCU e órgãos de controle. O que Toledo está fazendo é algo inédito no Brasil, no Paraná, é aprofundar as informações para que o prefeito eleito possa ter, por detalhe, toda a política existente no município a partir de todas as secretarias. Então, com isso, eu passo a palavra à secretária Solange da Silva Fidelis, junto com a sua equipe que está aqui para prestar as informações. Solange, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, prefeito, boa tarde a todos e todas. Então, nós vamos iniciar aqui apresentando o plano de transição. Ele é um documento bastante denso, né? Mas aí nós vamos destacar alguns pontos em especial. Então, assim, esse plano ele foi elaborado pela equipe, né, de direções, comigo, o Jean, Cíntia, a Marília, a Camila, a Raquel e a Juliana, e ele vai estar estruturado inicialmente uma fala geral sobre alguns apontamentos importantes, e depois nós temos os capítulos específicos de cada direção, considerando a estrutura administrativa da política de assistência social. Então aqui a gente tem uma apresentação, né, fazendo a referência à lei que estabelece o plano de transição, né, e detalhando aqui o contexto da gestão e os dias que nós estaremos, então, realizando a transição da assistência social. Nós temos também aqui, então, a equipe que elaborou esse documento, que eu já citei, e o sumário que vai detalhar, né, todo o passo a passo de tudo que nós vamos apresentar neste documento. Inicialmente, então, só fazer um apontamento em relação à Lei Municipal 2.392, de 8 de março de 2022, que é a lei que dispõe
sobre o Sistema Único de Assistência Social em Toledo. Então, essa lei, a gente já tinha uma lei desde lá, 95, né, quando a política de assistência foi implantada em Toledo, e desde então passou por algumas revisões, mas essa é uma lei extremamente ampla e completa, né, porque ela abarca toda a referência, né, do SUAS no âmbito das diretrizes, obviamente, nacionais, porque o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, é o sistema público né, nacional, e aí a gente vai detalhar no âmbito do município e a estrutura que a gente tem em relação à política de assistência social, que se configura como a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão gestor, né? O Conselho Municipal de Assistência Social, que é o órgão controlador, né, o controle social, o órgão fiscalizador, o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o financiador da política, e o Plano Municipal de Assistência Social, que é o planejamento da política. Então, além do PPA, né, de toda a estrutura de LDO e LOA, que é estabelecido para cada ente federado, nós temos, então, no âmbito da assistência também o Plano Municipal, tem o Plano Estadual e o Plano Nacional, que é para 4 anos também, que está em vigência. Então, essa é a estrutura da política pública de assistência social em qualquer lugar do Brasil, né? E aí aqui a lei ela vai detalhar então todas as atribuições, competências, né, todo o funcionamento desta estrutura do Sistema Único de Assistência Social no município de Toledo. Aqui nós temos a questão também estabelecida, né, do calendário das audiências públicas, que inclusive é uma definição nessa lei. Então, desde 2022, 2023, nós passamos a realizar, né, quadrimestralmente a apresentação na Câmara Municipal de uma audiência pública, prestando toda, né, a informação em relação ao Sistema Único de Assistência no município de Toledo. E aí, a nova gestão assumindo, tem aí já o último quadrimestre desse ano tem que ser apresentado ano que vem. Então, a gente vai deixar o que possível pronto, mas muitos dados, né, são gerados a partir do ano que vem, encerrando esse ano. Mas tem aí um calendário para a equipe, então, já colocar nas suas atribuições aí a tarefinha, né? O que é uma informação importantíssima e relevante, que é o cumprimento de uma lei que terá de ser feita. Isso. Então, já é a primeira informação importante para a equipe de transição do Mário Costerato. Isso, aí nós temos aqui a estrutura, né, administrativa da Secretaria de Assistência Social, que tem aí toda a questão vinculada ao gabinete, né, a parte de frotas, documentos, né, a parte da vinculação administrativa com o Conselho de Assistência Social, e nós temos então a questão da estrutura administrativa da política, né? Então, aqui a gente tem as direções, a proteção social básica, com toda a sua rede pública, governamental e as organizações da sociedade civil, a de média complexidade, né? Com os CREAS e também com a rede de sociedade civil, a proteção de alta complexidade, com toda a sua rede, que ampliou bastante, e também a rede da sociedade civil e instituições particulares credenciadas, a vigilância socioassistencial, que também tem uma estrutura, a gestão do SUAS e a gestão financeira e orçamentária. Então, nós vamos detalhar sobre todos esses itens. Então, é importante ressaltar, Solange, que o que tínhamos de estrutura até 2020, toda essa estrutura está reformulada. A política de assistência teve uma alteração na proposta de gestão. Nós tivemos expansão, né, de rede, tivemos a criação da média complexidade, porque a média e a alta eram juntas, e é uma dimensão muito grande, né? Serviços de média que trabalha a questão da violação de direitos, a alta já é a violação, mas com as pessoas morando no serviço, né, com responsabilidade do município. Então, a dimensão dos serviços são muito amplas e uma direção não dá conta de gestionar tudo isso. Então, nós construímos aí a separação, né, dos dois departamentos, e hoje a gente tem, então, um departamento a mais, que é o de média complexidade,
e o da alta complexidade, além de novos serviços que foram agregando e novas estruturas, como apoio técnicos, a esse organograma. E o conselho, ele é deliberativo ou consultivo? O Conselho de Assistência Social é deliberativo. Então, ele foi criado em informação. 1995 e desde lá ele é deliberativo. Quem afeta a política entende. Exatamente. Que, então, o conselho ele é deliberativo. Isso. Okay. Nós temos também, prefeito, uma questão que nós organizamos esse ano. A maioria das nossas unidades da rede não tinha um decreto de criação. E então nós criamos, a maioria dos decretos foram publicados em maio deste ano, mas obviamente faz menção à data, né, de origem da unidade. Então aqui a gente tem um quadro detalhado com o nome de cada unidade, a data da sua implantação, o seu endereço, dados de e-mail, telefone, se o espaço é locado, se é próprio, né? O detalhamento em relação ao local em que esse espaço está localizado, a matrícula, né, desta unidade em relação ao patrimônio e o decreto de criação. Então, todas hoje estão com o decreto de criação, que foi algo que a gente organizou também neste ano. Só para registrar e informar também, a aquisição do prédio do Mufato previa a transferência da sede da Secretaria de Assistência para aquele espaço. Então, mais um dado relevante para informar a equipe de transição, até porque isso fez parte do relatório que foi enviado para o Ministério Público, no sentido do Ministério Público fazer as avaliações. Então, portanto, há um compromisso do município em transferência da Secretaria de Assistência para o prédio do Mufato. Prefeito, inclusive foi o projeto de lei nominando aquele espaço, né? Perfeito, foi bem lembrado. Já temos agora a Câmara analisando o projeto de lei que foi enviado semana passada, nominando o Centro Administrativo Municipal do Vídeo Genário. Está lá sendo discutido o projeto de lei. Será lido hoje, inclusive, na sessão da Câmara. Passando então a outro dado importante, a gente tem aqui o quadro dos cargos em comissão da Secretaria de Assistência, né? Então aqui a gente tem 16 cargos estabelecidos, né? Temos, né, o de secretário, direções, algumas coordenações como Florir Toledo, CERTES e o CC3AC, que é um cargo em comissão exclusivo da assistência social, que a gente também fez uma reestruturação administrativa, né, estabelecendo essas coordenações que são da alta complexidade, que são das casas-abrigo, residência inclusiva, casa de passagem. Então, é importante destacar, e depois nós destacaremos também quando falarmos da alta complexidade, que os cargos de CC3AC, como todos os cargos em comissão trabalham até 31 de dezembro e depois estão exonerados, nós precisamos que haja, né, por parte da nova gestão, a nomeação imediata, a contar do dia 1º de janeiro, de todas as coordenações das unidades de alta complexidade, por se tratar de serviços, né, em que as pessoas estão sob a tutela do município, né? Inclusive a gente tem algumas curatelas para tramitar com as novas coordenações, caso haja alteração, e precisam ser nomeadas porque também respondem, né, judicialmente por essas pessoas que estão acolhidas. Tá, então esse é um ponto importante. Esse é um dado relevante de alerta ao prefeito Mário, eleito para o próximo mandato. Aqui é uma situação extremamente importante que tem de haver definições para quem for ocupar os cargos CC, especialmente CC3AC, que são aqueles designados para o cuidado de crianças, que também da residência inclusiva, também da casa de acolhimento, casa de passagem e as 4 casas-abrigo. Perfeito. Então, assim que cessa 0 hora de 31, naturalmente, o prefeito eleito, certamente, já no dia 1º, fará uma edição extra de publicação de atos do governo, e não pode ser esquecido esse dado importante, senão fica um limbo aí. Exato. Legal e que, evidentemente, poderá trazer problemas para a nova gestão. Certo.
Um outro aspecto que a gente não vai detalhar aqui, mas que nós fizemos questão de deixar registrado, são os diagnósticos realizados. Então, nós elaboramos um documento, tem quase 200 páginas, o diagnóstico social do SUAS de Toledo, que fez uma análise, né, no período de 2019 a 2021, que pegou bem o contexto da pandemia, né, demonstrando aumento nas situações de vulnerabilidade, de pobreza, violências, enfim. Então, a demanda de CAD único, de atendimento social, de acesso, né, à alimentação, que triplicou a demanda. Então, a gente traz aqui todo um detalhamento dessa janela, né, de 19 a 21, detalhado em relação à realidade, né, local, no caso do município, no âmbito da política de assistência social, e que foi a base para todo o planejamento, né? A gente não tinha publicado ele ainda, mas os dados a gente já tinha para subsidiar as decisões tomadas. E temos também, além desse diagnóstico que é geral em relação às demandas do Sistema Único de Assistência Social, nós temos também o diagnóstico do acolhimento, que foi elaborado esse ano, né? Aliás, ano passado, deixa eu só baixar aqui porque está demorando para... Esse aqui, então, é o diagnóstico social, né, da política, que precisa ser atualizado. Então, a nova gestão também tem essa tarefa de atualizar esse diagnóstico para que possa também subsidiar aí o planejamento, né, para os próximos anos. E aí nós temos o diagnóstico... Obrigada, Eliana. É muito devagar esse negócio. Na flechinha na lateral, não dá? Não, eu não estou, obrigada. Bom, esses dados vão estar todos eles à disposição daqueles que têm interesse em saber todas essas informações de forma detalhada. Isso. É um estudo importante que norteia a política futura de assistência, não é? Exato, porque assim, já foi o tempo, né, há muitas décadas, de que cada gestor fazia o que queria, né? Certo. É claro que cada gestor tem autonomia para tomada de decisões em alguns processos de aprimoramento do SUAS, mas o SUAS, ele é um sistema público que não dá para ser desfeito e ser refeito de outra forma, né? Aí nós temos também o diagnóstico do acolhimento, que traz um recorte de 2022 e 2023, em que houve um aumento exponencial de acolhimentos de crianças e adolescentes por situação grave de violência, né, intrafamiliar. Então, esse diagnóstico, ele vai detalhar todo esse processo de aumento, né? Olha aqui, por exemplo, né, a gente tinha uma série histórica e o aumento, né, gradativo aí dos acolhimentos por situações graves de violência. E aí nesse diagnóstico vai trazer perfil, né? Quem eram, assim, perfil das famílias, das crianças e adolescentes acolhidos, se estavam sendo atendidos na rede ou não, qual foi as violências que mais se apresentaram, enfim. Então, traz também pormenorizado todo esse detalhamento que subsidiou. Obviamente que antes da gente ter isso tabulado, a gente já tinha uma breve desses dados, porque a gente teve que implantar uma casa-abrigo, né, prefeito? Que não estava no nosso plano implantar. Eram três, a gente tinha o plano e fizemos de implantar a casa de passagem e a residência inclusiva, mas não uma nova casa-abrigo para crianças e adolescentes, né? Então, a gente teve que implantar diante do aumento. A gente chegou a ter, em uma semana, 15 acolhimentos, é praticamente uma casa-abrigo nova, né? Então, houve aí um momento muito crítico vivenciado por nós, em que todas as casas ficaram com a capacidade, né, acima do limite, e aí a gente teve que, de forma muito rápida, uma tomada de decisão assertiva e rápida, né, prefeito, que o senhor endossou, e a gente tomou todas as providências para que fosse implantado um serviço novo. Solange, como estamos sendo acompanhados pela comunidade, e o processo é exatamente nesta linha da transparência, importante dizer quem determina o acolhimento. Por onde que passa esse acolhimento? O acolhimento, ele tem... toda a rede acompanha situações, mas quem tem o poder de decidir sobre o acolhimento é o Ministério Público e a Vara da Infância, no caso de criança e adolescente, né? E o Conselho Tutelar em situações emergenciais. Então, só esses órgãos podem fazer o acolhimento. A rede, ela acompanha, ela pode indicar quando esgota-se as possibilidades, mas a decisão
é do Ministério Público, Vara da Infância ou em casos emergenciais do Conselho Tutelar. Então, bem brevemente, fácil diagnóstico pela Secretaria de Assistência. Pela rede, né? Sim. Envolvia saúde, educação, Enfim, né? Rede Toda de a rede. assistência. E aí passa para as questões que envolvem o Ministério Público e Vara da Infância. O Conselho Tutelar entra como um colaborador nesse processo, que faz parte da rede também. Isso, ele faz parte da rede, mas ele também, em situações emergenciais, antes mesmo da decisão do juiz e da promotoria, ele pode acolher. Os casos que a gente teve no pós-pandemia, porque historicamente a gente tinha, digamos assim, de 10 acolhimentos, era raro ter um que era acolhimento emergencial. A maioria era por esse acompanhamento da rede, até que se esgotava, né? E aí encaminhava para o Ministério Público e para a Vara da Infância e eles autorizavam o acolhimento, determinavam. No pós-pandemia, eram raros os casos assim. A grande maioria eram situações emergenciais pelo Conselho Tutelar, antes mesmo da ciência do Ministério Público e da Vara da Infância. E existem casos de acolhimento de uma criança ou de famílias inteiras, né? Isso, então a gente teve casos de que 7 foram acolhidos de uma família, né? Então é quase metade de uma casa-abrigo, né? Então essas situações são muito complexas. E claro, quando envolver acolhimento, por exemplo, de pessoa idosa, aí o fluxo também é via Ministério Público, mas aí é outra promotoria, enfim, cada eixo tem, né? Cada segmento tem a sua particularidade no processo, mas sempre vai ter o envolvimento do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tudo isso está detalhado nesse... Ali tá, isso, esse diagnóstico está pormenorizado sobre isso. E aí, só para trazer, aqui é o Plano Municipal, né, de 2021, que está vigente até 2025, né, ele foi elaborado em 21, com a vigência de 22 a 25, e aí nós temos aqui todas as metas estabelecidas, né? Então a gente fez um detalhamento do que a gente já cumpriu, do que foi parcial, do que não foi cumprido, porque assim, muitas metas elas são permanentes, né? E muitas metas extrapolam uma gestão para outra. Então, a gente pormenorizou aqui para também subsidiar aí o planejamento da próxima gestão, identificando aquilo que já foi superado e aquilo que ainda não, Então, né? o plano de assistência social 22, 25 está todo aí. Está detalhado o que foi feito, o que a gente não conseguiu Esse cumprir. é um dado relevante para a nova equipe que vai assumir. Para planejamento. E depois, já em 2025, tem que iniciar um novo plano. Exatamente. Então, aqui ele está detalhado. Outro aspecto que a gente gostaria de destacar aqui é em relação ao relatório de avanços do SUAS, que nós revisamos agora, que foram os principais avanços, e aí a gente ressalta, são avanços do Sistema Único de Assistência Social em Toledo. Então, o primeiro, e que é o mais relevante, né, na nossa opinião, é a criação, então, do programa, né, Toledo é Mais Dignidade, que alterou o modelo que a gente tinha de cesta básica para cartão alimentação. Então, hoje, as famílias, né, desde 2022, a gente tem, em final de 21 já, primeiro que nós tínhamos em torno, antes da pandemia, a média eram 500 famílias sendo atendidas com cesta básica, historicamente, né? E todas eram atendidas no sentido, não havia uma demanda maior. Com a pandemia, essa demanda ela triplicou, né? Então, tanto é que a gente partiu de 500 famílias para 1.400 famílias, né? Também foi uma decisão tomada a partir de dados concretos da realidade social. Então, nós tivemos aí a alteração. Hoje não é cesta básica, é um cartão que a pessoa recebe, né? E ela tem ali um saldo de R$200 para fazer aquisição nos estabelecimentos comerciais que estão habilitados com a empresa que é a operadora. Esse é um dado importante que eu vou te perguntar para informar a equipe de transição do prefeito Mário Costenaro. Hoje temos 1.400 famílias. Os dados levantados pela assistência social, a gente teria que ampliar essa quantidade de famílias? Prefeito, a gente sempre tem demanda reprimida e os relatórios que a gente apresenta para o Conselho de Assistência, cada quadrimestre e na Câmara também, ela mostra isso. Então, a gente teria que ampliar sim para atender uma cobertura maior. Mas para a gente ampliar, não é só ampliar o benefício, a gente precisa ampliar o quadro de RH para dar conta de atender, né? Certo. Porque hoje nós tivemos ampliação do quadro dos CRAS, né, de equipes técnicas, todos os CRAS tiveram ampliação do seu quadro, mas a gente não tem capacidade para atender mais se houver ampliação. Então tem que ser duas coisas, né?
o benefício, o recurso para o benefício e também a equipe para atender. Perfeito. É como creche em tempo integral. Não tem, né, para você exatamente. ampliar, tem que ter RH. Exatamente. Outro destaque que eu dou em relação à questão do Florir e do Projovem, a gente tem a Bolsa Auxílio, né? Era um valor de R$130, nós ampliamos para R$200. É um valor bastante relevante para as famílias, né? No caso, para os adolescentes, as adolescentes que são atendidas e de famílias em situação de vulnerabilidade, então contribui bastante, né, esse valor e obviamente o serviço que trabalha ali a prevenção, né, de situações de risco, de violência, a convivência social, então são serviços importantes e a Bolsa vem complementar. Um outro que a gente vai destacar e que foi um avanço que envolveu aí principalmente a Secretaria de Administração também, foi o novo modelo da questão da habilitação das empresas funerárias, né? Porque nós tínhamos um modelo em que as funerárias tinham a concessão e em contrapartida, uma das contrapartidas era garantir a gratuidade para famílias de baixa renda. E nós fizemos então todo um estudo, né, com essa reestruturação do modelo que foi feito pela Secretaria de Administração, a assistência contribuiu no âmbito do que competia em relação ao benefício eventual, que é um benefício estabelecido na LOAS, não é um benefício só de Toledo. O Brasil inteiro tem que garantir, cada um tem um modelo, mas tem que ser garantido o auxílio funeral. Inclusive é importante recordar que o próprio Ministério Público tinha um processo que não sei se recomendava essa alteração, inclusive da própria lei que norteava a concessão de funerários. Hoje é por chamamento, né? Isso, chamamento. É uma lei de 2021 que estabeleceu todos os critérios e hoje é feito o chamamento anualmente para a concessão. E aí, todas as funerárias hoje, elas não são obrigadas a garantir a gratuidade. O município paga pelo serviço, né? Então, hoje é 21 URTs, hoje o valor é R$ 2.125,20 por auxílio funeral. Quer dizer que quem precisa estiver quem tem cadastro único, ela define qual funerária. A pessoa tem autonomia, não existe mais o rodízio, né? Então, a pessoa que faleceu, que tenha cadastro único, a família vai acionar, ela vai ter o direito, a família, de escolher qual funerária ela quer, o valor é tabelado, né? Esse é o valor tabelado, e o município vai pagar por esse serviço, inclusive dentro dos aparatos tem uma coroa de flores naturais, né? Então, assim, de excelência o serviço. E aí, obviamente, a gente tem outros serviços como o translado, que o município paga também. E o pagamento é muito rápido. A gente tem um fluxo em que a pessoa aciona, vai direto na funerária, de lá já é emitida a nota fiscal, já vem para o nosso departamento, já é tramitado e em dias a funerária já recebe o pagamento. Então, e esse infelizmente é um benefício que tem crescido muito, porque infelizmente muitas pessoas morrem, né? Então, ano a ano a gente tem recebido aí a demanda superior ano a ano, né? Em relação a esse benefício, e é um recurso que também já está destinado. Pelo princípio da transparência, nós tínhamos uma demanda de funerárias, que inclusive mandamos para a Câmara Municipal para autorização de pagamentos atrasados de auxílios funerais remanescentes daquele modelo antigo. Sim. E isso foi cumprido. Foi pago. E agora, nesse modelo, nós não temos atrasados. Não, ele é um fluxo normal. Isso, a cada 15 dias, mais ou menos, né, Jean? É isso, feito o pagamento para as funerárias, né? Em tempo que elas não ficam segurando, elas mandam em tempo real e a demanda para nós. esse valor também está garantido no orçamento 2025. Sim. Depois o Jean vai detalhar um pouquinho melhor. Perfeito. Outros avanços que a gente teve, então, ampliação de equipes, né? Nós praticamente dobramos a equipe do SUAS, então tivemos ampliação em equipe de PAEF que é o serviço, né, de atendimento especializado para famílias e indivíduos em situação de violência. Então, nós temos hoje 7 equipes que atendem exclusivamente famílias, né, que tenham crianças e adolescentes em situação de violência. Nós temos também equipes no atendimento à pessoa idosa e pessoas com deficiência. Nós tínhamos 2, ampliamos mais uma. Tivemos a implantação
do atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, né? E população LGBTQIA+, então são 2 equipes. Tivemos a recomposição das equipes do acolhimento, ampliação da equipe do abordagem social, que atende pessoas em situação de rua. Tivemos a implantação da casa de passagem para atendimento, né, a indivíduos e famílias em situação de rua. Atendemos muitas famílias, né, que vêm de fora também, que acabam não tendo onde ficar e estariam em situação de rua se não tivéssemos a casa de passagem. Implantamos a residência inclusiva, que é o acolhimento de pessoas adultas, pessoas com deficiência que não têm a capacidade de autocuidado e não tem mais, né, a família, ou a família era violadora de direitos, né? Então, tudo isso também envolvendo o Ministério Público, no acompanhamento dessas situações. Tivemos, então, a Casa Abrigo, mais uma implantada, a ampliação de entrevistadores do CAD Único. Nós tivemos aquele período, né, com bastante dificuldade, com demanda reprimida. Houve uma ampliação muito grande no período da pandemia de busca do CAD Único por questões de famílias que passaram a ficar, né, com uma renda menor. Então, hoje nós temos aí, nós mais que dobramos a equipe, né, de CAD Único e muitos servidores públicos, além da empresa terceirizada. A ampliação, né, das equipes técnicas nos 6 CRAS, a estabelecimento do apoio técnico, que é um técnico que apoia, dá suporte para todos os serviços de convivência, também o Plus em relação ao apoio técnico da alta complexidade, que era só um técnico. Hoje nós temos 2 técnicos dando esse suporte para os serviços de alta complexidade, além das equipes que executam o serviço. É uma equipe que está vinculada à gestão, que dá um suporte na parte de planejamento, né, de documentos, enfim. Então, é essencial. A questão também, um serviço de proteção social básica no domicílio, que a gente conseguiu implantar esse ano, vinculado aos CERTs, né? Então, esse serviço é um serviço que vai até as casas das pessoas, onde pessoas que têm baixa, ou, né, reduzida ou nenhuma mobilidade, que não tem como ir no CERT, né, participar das atividades lá, a equipe se desloca para fazer o acompanhamento no domicílio, né? Então, trabalha a prevenção. E aí, vários outros avanços na parte de a estrutura administrativa, e eu gostaria de destacar aqui a criação do adicional da alta complexidade para todos os servidores que trabalham nas casas-abrigo, né, nas unidades de alta complexidade. Era uma luta de anos, né, e a gente conseguiu aí em 2023 estabelecer esse complemento, né, no salário das pessoas, né, dos servidores que trabalham na alta complexidade. Então, aqui são alguns dos destaques que a gente dá para questões que foram aprimorando o SUAS, e hoje o SUAS ele tem uma envergadura muito mais forte, né, muito mais consistente, considerando aí esses avanços históricos de todos os anos, né? Deixa eu só, não sei se posso falar já, mas é importante, pelo princípio de novo da transparência. Nós tivemos uma ação judicial para a questão dos cuidadores, e me corrijam quando eu usar um termo que não seja adequado, cuidadores das casas de acolhimento para crianças, onde a lei federal determina que para cada 6 crianças tem de ter um cuidador. Houve uma ação contra o município e a gente fez a defesa no princípio dos 6 por 1 a cada 6 crianças, e o judiciário local entendeu que teria que seguir aquilo que o Ministério Público definiu, que é 3 por cuidadores, 3 crianças por cuidadores. Recorremos dessa decisão, porque é dever de ofício recorrer, e o Tribunal de Justiça confirmou esta decisão. Em decorrência desta sentença em 1º grau e 2º grau, o município, então, hoje, é importante essa informação, que nós temos de ter, em determinado nível, 3 para cada 3 crianças, um cuidador. Eu acho que é importante ressaltar isso, que é um dado fundamental. Por quê? Porque se não houver o cumprimento desta sentença, existe uma penalidade para o município e para o gestor, inclusive. Isso. Para o CPF do prefeito. E do secretário. Então, aqui de novo, uma informação importante para o prefeito Mário, que ele tem que se atentar a essa
condição de que, se não cumprir aquilo que determinou a sentença judicial, ele, prefeito, CPF dele, secretário ou secretária da pasta, já terão de arcar com valores Multa diária. diários de multa no seu CPF. Isso. Então é importante, essa aqui é uma informação para a equipe de transição do prefeito Mário. Por isso que a gente tem dito o seguinte, olha, o que a gente quer é transparência absoluta. Informações que eu estou provocando aqui a secretária justamente porque temos ausência da equipe de transição por parte do prefeito eleito, mas a gente quer que se tenha absolutamente todas as informações para que ninguém possa ter prejuízo ou alegar ignorância daquilo que está determinado pela sentença judicial. Isso. É isso? Para fechar essa questão dos avanços, prefeito, e alguns desafios também, que depois vai ser Isso que eu falei procede. Procede. São várias, né, as ações em relação a acolhimentos, essa é uma delas, em que uma a Casa Abrigo 2, nós temos 10 cuidadores por turno, né? Que é 40 cuidadores. E são 40 cuidadores só numa casa-abrigo, né? Casa. E não é porque a gente está esbanjando, não. É porque realmente foi uma decisão judicial que é algo atípico no Brasil, né? Porque a gente estava propondo cumprir o que está estabelecido nas orientações técnicas, na NOB-RH SUAS, que é a norma operacional de recursos humanos do SUAS, mas aí houve um entendimento de que tinha que ter mais. Então, nós estamos cumprindo a determinação judicial. Então, é importante que se diga, de repente o procurador indicado, futuro do prefeito, vai consultar a lei federal. Ah, mas aqui é 6. O pessoal, por incompetência, colocou mais gente do que o necessário. Não, foi colocado porque a sentença judicial do Tribunal de Justiça, em segundo grau, e a primeira, definiram que tem de ter um cuidador a cada 3 crianças acolhidas. Então, outra questão que eu gostaria de destacar aqui é em relação à mudança da sede da Secretaria de Assistência, né? Que desde 1999 foi criada, né? estava, CSU né, ainda, no antigo, né? CSU, e temos, né, um laudo elaborado por engenheiros da prefeitura colocando ali a interdição daquele prédio, né, e a necessidade de construir um novo. Então, o CRAS, que é o local do CRAS é ali, o CRAS foi realocado, o CRAS da Pioneira, né, está compartilhando espaço lá com o NACA, que é ali pertinho. A secretaria mudou aqui para o centro, né, por conta da interdição também do prédio. E o CRAS Panorama também, né, teve a interdição por conta de situações graves na estrutura daquele prédio. A Camila amanhã vai detalhar um pouquinho melhor isso. Temos, inclusive, já projeto elaborado para construção, né? Então, são algumas mudanças por conta de décadas, né, de estruturas que vão se deteriorando e que demanda aí um investimento alto no sentido de construir novas sedes. Esse laudo está disponível? Está disponível, a gente tem um documento, está lá na secretaria, né? Então nós vamos, inclusive, amanhã já trazer para tratar desse assunto, para anexar o laudo nesses documentos da transição. Certo. Fundamental isso, tanto o laudo do CRAS, é isso? E da secretaria. E da secretaria. Uhum. O fortalecimento da rede, né, das organizações da sociedade civil, com definição de dispensa de chamamento público, com as OSCs, né, a criação do PAA, que é pela Secretaria de Administração, do PAA municipal, que faz o repasse, hoje são R$150 mil por ano, com repasse de alimentos direto para as organizações da sociedade civil, que foi um avanço também em 2023, a revisão dos valores, né, de repasse para a APA, no acolhimento de pessoas idosas, e algo que a gente fez que inclusive muitos municípios têm buscado, Toledo nessa experiência também, que é o credenciamento de LPIs, que são instituições de longa permanência, pessoas idosas com debilidades, né, grau 3 de dependência, e que a APA não comporta atender, então a gente contrata através de credenciamento outras ILPIs na região para garantir o acolhimento dessas pessoas. É importante dizer que essa contratação é só feita quando tem laudos atestando a necessidade premente por parte da Secretaria de Assistência
no acompanhamento da pessoa idosa que não tem mais ninguém por ela, Isso. porque não tem mais condições financeiras de se manter. Isso, então assim, pessoas que estavam ou em estado de abandono, situações de violência, né? Todos os casos que são acompanhados pelo Ministério Público também. Então, é feito, né, junto com a rede, principalmente assistência e saúde, né? Esses atendimentos e a determinação aí do acolhimento institucional de pessoas idosas. Então, esses são alguns destaques que a gente demonstra o quê? Qual é o patamar que o SUAS está hoje, né? Nós temos hoje quase 400 servidores, né, no nosso quadro de RH, então praticamente dobramos o quadro, e o Jean vai trazer também dados do orçamento, a gente dobrou o nosso orçamento também. Nós começamos em 21 com um pouco mais de 20 milhões, e hoje nós vamos provavelmente encerrar esse ano com em torno de 43, 44 milhões. Então, isso demonstra o quê? A envergadura que a Secretaria de Assistência, os SUAS de Toledo, se tornou diante das necessidades da realidade social e das respostas necessárias, né, a dar à população. Então, esses eram os destaques para demonstrar onde nós estamos aqui. Só para fechar, então, nós temos as deliberações da conferência do ano passado. São em torno de 60 deliberações, não são propostas, são determinações do Conselho para a política de assistência. Nós fizemos um monitoramento daquilo que a gente já cumpriu, daquilo que estamos em andamento, né, detalhando ali, e daquilo que nós não conseguimos, porque em um ano não tem como fazer, né? Então, isso aqui, prefeito, aquela questão lá do plano municipal, o diagnóstico e essas deliberações são os documentos centrais para que a equipe do Costenaro, né, a equipe que ele montar da assistência, precisam se apropriar, e isso aqui é o norte para pensar o plano, o PPA e o Plano Municipal de Assistência para os próximos 4 anos. É isso aqui, não tem como fugir disso, né? Então esses dados que agora estão sendo apresentados na planilha e que serão colocados à disposição em separado no dia de hoje, são dados fundamentais para que a política de assistência social possa ter continuidade nesta propositura de avanços que as conferências foram tratadas junto com o Conselho e quem está no governo. Até o momento a gente avançamos muito, naturalmente em alguns pontos não conseguimos avançar, mas fica o diagnóstico, digamos assim. Isso, detalhado, do que já foi, do que está e do que não. Então, aquele plano 22, 25 de assistência está conectado com essas informações aqui. Então, importante para a equipe de transição do prefeito Costenaro, para que ele possa, a partir dessas questões que são extremamente técnicas, né? Por isso só tem gente técnica lá na secretaria, a gente coloca isso à disposição como um detalhamento importante. Isso. Porque a política de assistência é feita para pessoas em estado de vulnerabilidade, seja ela do ponto de vista emocional, financeiro, espacial. E isso é fundamental deixar claro aqui. Isso. E aí, então, só para destacar, o Plano de Ação Intersetorial de Atendimento a Pessoas em Situação de Rua, que foi construído esse ano, né? Envolve aí várias secretarias no atendimento a pessoas em situação de rua, dado o aumento desse público, que não é uma particularidade de Toledo, né? Então, nós temos um plano. Entre as várias medidas do plano, nós temos a ampliação da casa de passagem, que está em curso, né? Para a gente dobrar a capacidade de atendimento. Temos importantes medidas da saúde também em relação a tratamentos, né, de substâncias psicoativas, dependência de drogas, e nós temos também, entre tantas, a ação do dia D, que é Dia da Cidadania, né, que tem sido feito desde julho e vamos encerrar em dezembro, com atendimento semanal para todas as pessoas em situação de rua, com a rede toda lá. Então, a gente segue os atendimentos, né, diariamente em cada local, e lá a gente unifica toda a rede do município e também a Polícia Militar para o atendimento a pessoas em situação de rua. Civil. Isso, então aqui é um detalhamento, esse plano também é uma questão que a equipe nova vai ter que decidir se dá andamento ou se pensa um novo modelo, né? Mas esse é um modelo importante que a gente também gostaria de destacar
aí que foi necessário. E aí, para encerrar, a gente Só um tem a pouquinho, questão... que esse é um tema relevante que, para a equipe de transição do prefeito Costellaro, é fundamental deixar claro. Nós temos um plano de atividades e de ação para os moradores de rua, vamos falar assim na linguagem mais popular, Isso. para as pessoas em situação de rua, que tem Secretaria de Assistência, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, de Segurança, administração, meio ambiente, desenvolvimento humano e a polícia, a questão da região. E aí as forças policiais. Polícia Militar e Polícia Civil, inclusive o próprio gabinete, com a função hoje da coordenação também presente nesses atos. Então, assim, é uma política que está adequada, e aí eu quero a ajuda do Dr. Gregório e Bonaldo, que são advogados aí, a súmula do STF em relação às pessoas em situação de rua. Hoje nós estamos, como município, adequados a isso. É bem verdade que precisamos avançar muito na propositura de, inclusive, chamamento para clínicas, mas com a articulação que fora feita pelo gabinete, através dos seus cargos definidos para essa tratativa, a gente conseguiu muitas vagas sociais em casas de recuperação. Isso. Então é isso. Então é fundamental a gente estabelecer essa questão importante nisso. Pois não, doutor? O Tribunal de Contas do Paraná lançou o plano de fiscalização para 2024 e 2025, e nesse plano está incluso, inclusive, que a partir do ano que vem o Tribunal de Contas vai fiscalizar as políticas públicas de proteção e ressocialização da população em situação de rua do Paraná. Além da decisão do Supremo Tribunal Federal, o próprio Tribunal de Contas incluiu no plano de fiscalização as políticas públicas voltadas para esse pessoal. Isso, e nós temos um plano nacional que foi publicado agora em outubro, pela Secretaria, pelo Ministério de Direitos Humanos, que também definiu intersetorialmente, no mesmo formato que a gente fez aqui, prefeito, envolvendo várias áreas, vários ministérios, com metas a partir do ano que vem de investimento forte para a questão do enfrentamento a vivências de situação de rua. E daí, quando a gente fala enfrentamento, não é enfrentar as pessoas em situação de rua, é garantir a proteção, é garantir a rede de proteção para que essas pessoas tenham acesso e deixem as ruas, deixem de ter a rua como o lugar de moradia. Então, realmente respondendo à demanda da realidade do Brasil, que são mais de 240 mil pessoas em situação de rua no nosso país. Então, exige medidas relevantes e intersetoriais. Não é uma política de assistência que vai resolver o problema, é uma questão estruturante, e que envolve aí vários segmentos. Perfeito. Só é importante, a gente tem o relatório de todas aquelas atividades feitas. Sim. Este relatório está incluso aqui? Não, porque como a gente não encerrou ainda, a gente encerra então, em dezembro, a gente vai fechar e depois a gente acopla aqui e também vai encaminhar para o Ministério Público. Então vamos fazer um registro aqui separado, que aquelas ações para PSRs que são realizados intersetorialmente pelas secretarias lá na APITO, todas elas serão erguidas neste dia, é importante dizer, dia 29 de outubro, num documento anexo, para que haja toda uma informação transparente para os novos gestores desta pasta, para haver um norteamento, inclusive, por dever de ofício, a gente faz para ter dados históricos, no sentido de continuar com esses dados e avanços das políticas. Uma situação que eu ia perguntar para você, me fugiu aqui, é importante. Agora me volta a memória aqui. A Fábio, acho que pode me ajudar. Nós recebemos um e-mail do Conselho, tem um conselho de... CIAMP-PR. Que eles notificaram o município
também sobre essa questão. Isso, ele é uma comissão intersetorial do Estado do Paraná, isso. que eles monitoram todos os municípios e o governo do Estado em relação ao atendimento a pessoas em situação de rua. Você consegue esse documento? O relatório que a gente respondeu? Relatório respondido e aquela provocação. Sim, são dois, né? Certo. A gente teve um no início que veio com aquela decisão do STF, Perfeito. que aí a gente detalhou o que o município realiza aqui, nós encaminhamos. Isso faz parte disso aqui? Não, ele não está, a gente pode pôr como anexo. E veio depois, agora recentemente veio mais um, solicitando mais informações, e daí a gente encaminhou esse plano como resposta. Perfeito. Então são duas. Então a gente vai, de novo, um registro aqui, que vamos anexar esse documento da comissão. Falei conselho, não é conselho, é comissão, tá? Então vamos anexar esse documento também. Ok? Tá. Neste dia, tá? No dia de hoje, lá na... Esses do CIAMP a gente consegue já encaminhar, mas o outro relatório a gente vai finalizar em dezembro, porque as ações estão acontecendo. Então mandamos os dois juntos. Pode ser, início de dezembro a gente manda os dois. Não podemos esquecer. Não, já pus aqui a observação. Está registrado aqui, é um documento, inclusive, que está sendo feito a ata desta reunião. Prefeito, sobre a frota de Toledo, né, da assistência, então a gente tem aqui um detalhamento, né, a gente está renovando em 70% a nossa frota, tá? Perfeito. São 11 veículos ao todo, então a gente tem aqui alguns veículos que já estão em uso, que a gente tem aqui um detalhamento, qual que é o número da frota, a placa, onde ele está destinado, para que uso ele, né, é feito, e também a origem do recurso da aquisição, e foi feita uma reunião com os motoristas, considerando os novos veículos que inclusive estão aqui no pátio da prefeitura, né? Estão esperando emplacamento. Emplacamento, isso. Então, provavelmente. Nas próximas semanas a gente vai iniciar o uso, então a gente consegue, já deixamos definidos com os motoristas essa reorganização. Então, são vários veículos, nós vamos ter pela primeira vez na história um veículo adaptado, né, para atendimento na residência inclusiva, um veículo que está chegando é uma SPIN, né? Isso. Uma SPIN totalmente adaptada para pessoas com deficiência, né? Porque ali a gente tem pessoas cadeirantes, enfim. Então, e temos veículos destinados, então, para proteção social básica, para a rede da básica, para a rede CREAS, para as casas-abrigo. Então, alguns são de uso exclusivo e outros são para uso comum. Então, aqui são os novos que estão aqui no pátio, né? Que esse aqui é para atendimento. Tem a placa, mas eu acho que está sem o seguro. Esse aqui, ele é exclusivo para atender pessoas em situação de rua. Lembra que o senhor emprestou, né, um carro do gabinete, vai ser devolvido. Certo. E nós temos esse veículo aqui de 7 lugares, exclusivo para a abordagem social, que já vai começar a ser usado. E aí os carros que veio, né, com recursos de emendas e recursos de deliberações, né, que são para uso nos CRAS e nos CREAS também, que a gente já vai... E tem dois, então, o da residência inclusiva é para chegar até dezembro, porque ele foi adquirido e depois tem todo o processo de adaptação, e nós estamos correndo com um processo que está já tramitando aqui na prefeitura, da aquisição de um carro exclusivo para casa de passagem também, para atendimento a pessoas em situação de rua. Que será, depois de licitado, entregue em 2025. Isso, no primeiro trimestre ali de 2025. Então, e aí, só para fechar mesmo, o CIASOP, só para citar, a gente tem aqui, prefeito, outra tarefinha, né, para a nova gestão. Nós temos mais de 40 cadeiras entre conselhos, comissões, comitês, né, da Secretaria de Assistência. Então, aqui está todo detalhado e aí precisa ser nomeado novas pessoas aí com a nova gestão assumindo, então, só né? um pouquinho. Acho que aqui é importante essa parte da reunião, porque cabe daí ao prefeito eleito a nomeação para todos esses conselhos, representantes da Secretaria de Assistência para ocupar essas cadeiras, que são importantíssimas, porque existem conselhos que participam, são consultivos, mas muitos são deliberativos. Isso. E isso, naturalmente, para quem é governo, tem o interesse da questão da personalidade do próprio governo, da política a ser implantada. Então, esse é um tema muito relevante que o prefeito eleito vai ter que estar atento também. Uma outra questão que eu quero ressaltar, não sei se vai ter um capítulo à parte,
sobre o consórcio. Agora eu já vou falar. Vai falar. Tá. Aqui CIASOP, né? Isso, CIASOP. Aqui a gente só tem um quadro detalhado de todos os e-mails institucionais, todos os sistemas que são utilizados pela quem utiliza, né? Em que utiliza. Então, isso aqui está tudo detalhado para que os novos assumindo já possam dar andamento, tá? Certo. Então, E aí, essa é uma informação da estrutura de e-mail. Isso, dentro do operacional, Quer dizer, né? quem assumir, assume já com toda a informação. Exato. Só recorrer a esse calhamaço de informações. Isso, e aí nós temos o CIASOP, que é o Consórcio Intermunicipal de Assistência Social. Aqui é o Plano de Benefícios Eventuais, mas deixa eu... Você quer ir passando ali, Jean, para finalizar e já ir para o CIASOP? Só vai passando ali. Aqui é o Plano de Benefícios Eventuais, que são alguns benefícios que a gente comentou. A Raquel vai detalhar amanhã os benefícios, né? Tá. São vários benefícios, mas pode. Ele foi atualizado também, já estava há mais de 10 anos, tinha 12 anos o plano, ele foi revisado totalmente, foi aprovado pelo Conselho de Assistência Social. Então, está atualizado e detalha, aqui, esse também é importante, rapidinho, detalha a operacionalidade dos benefícios, tá? Prefeito, só para destacar, nós temos também em vigência um protocolo interinstitucional com a terceira promotoria de justiça em relação a pessoas idosas. Esse é específico da assistência com a terceira promotoria, tá? Então, a terceira promotoria fez um protocolo desse também com a saúde, que vai detalhar todo o fluxo, né, em relação a denúncias que chegam lá e o atendimento a pessoas idosas, geralmente com situações graves, né, ou de violência, ou de vulnerabilidade, ou demandas de saúde. Então, esse é o primeiro protocolo. Houve um empenho muito grande, tanto do promotor, doutor José Carlos e sua equipe, em várias reuniões que a gente fez para chegar nesse documento final, que foi assinado agora esse ano, final do ano agora, e é o documento norteador aí para o andamento da rede de assistência no atendimento à pessoa idosa. Para a gente detalhar esse assunto, porque é fundamental essa questão. Por exemplo, o Ministério Público, com a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, criaram fluxos. Isso. Que já, a partir de 1º de janeiro, a equipe nova tem que estar atenta, porque a partir das horas que se inicia o novo governo, acontecem as coisas. Então, aqui, um alerta de novo ao prefeito eleito, através da sua comissão, para que se tenha uma atenção especial a esse documento firmado, e depois não é só isso, é esse aqui que define os protocolos do Ministério Público. Então, o documento do dia 9 de agosto de 2024 estabelecem protocolos de assistência à pessoa idosa. Isso. Então, é importante isso. Nós temos que cuidar dos nossos idosos. Aí nós temos aqui o quadro detalhado de todas as instruções operacionais e normativas da Secretaria, envolve aí todas as direções, enfim, são muitas, porque demonstra o quê? A complexidade que se tornou a política, né? E que, além de todas as diretrizes macro, a gente precisa de detalhamento específico, e aí a gente tem esse quadro todo com todas elas disponíveis lá para os novos que assumirão. Eu estou sendo detalhista porque é fundamental, eu quero que o prefeito seja o melhor prefeito da história de Toledo, e com sua equipe, inclusive. Então, essa questão assim, é fundamental dizer para a equipe de transição do prefeito Costenaro. Não é mais a bel prazer daquele que dirige a secretaria. Exato. Foi-se construído mecanismos e protocolos que hoje, inclusive, me ajude aqui, assessor jurídico, doutor Alexandre Gregório da Silva, que são acompanhados pelos órgãos controladores, especialmente o Ministério Público. Sim. Porque, em se tratando de fugir a esses protocolos, certamente o prefeito vai ter problema jurídico a enfrentar se não cumprir o que está aí. Exatamente. É isso? Sim ou não? Sim, prefeito, é o detalhamento para organizar e andar, né? Fazer acontecer a política, Por isso né? é importante Requer essas aí várias reuniões instruções setoriais, e nós estamos fazendo uma lei para que quem for fazer transição daqui para frente no município de Toledo tenha por obrigação
fazer isso que nós estamos fazendo de forma voluntária. Prefeito, daí para fechar aqui o CIASOP, então, em setembro, dia 12 de setembro de 2022, o município de Toledo ratificou o protocolo de intenções, envolve aí mais de 30 municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná. Esse consórcio, ele é único no Brasil, no momento inédito, por quê? Porque ele envolve serviços de alta complexidade, né? De acolhimento institucional. Então, nós vamos começar com o piloto com um abrigo para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mas ele vai avançar para acolhimento de pessoas idosas, que é um gargalo que tem nos municípios, acolhimento de pessoas com deficiência, mesmo acolhimento para pessoas em situação de rua, porque muitos municípios não têm capacidade para ter todos esses acolhimentos. Então, é inédito porque ele abrange um guarda-chuva da alta complexidade do SUAS, abrangendo aqui todos os municípios, né, que ratificaram o CIASOP. E aí a gente tem, então, aqui, né, toda a legislação com todos os municípios que aderiram, e nós, Toledo, como a primeira casa-abrigo vai ser aqui em Toledo, né, nós estamos em fase de implantá-la, né, estamos aí em fase de locar um imóvel, e esse ano ainda o consórcio vai fazer toda a licitação para equipar, mobiliar essa casa, né, e início do ano que vem fazer o PSS para contratar a equipe. Então, a primeira casa-abrigo do CIASOP vai ser em Toledo, ela vai atender até 40 pessoas, a gente fala pessoas porque a mulher é acolhida com os filhos junto, né? Então, ela vai abarcar até 40 pessoas e depois vai ser construída, o município está tramitando também a doação, né? De um terreno para posteriormente ser construída. Aqui a gente tem um plano detalhado, que é o plano de ação, e Toledo, né, principalmente aí a Rosiane e eu, estamos participando ativamente de uma comissão, que é um recorte desse universo de 34 municípios. Tem alguns municípios que estão mais debruçados sobre este processo. Então aqui a gente tem todo o detalhamento, né, para a execução aí da implantação da casa-abrigo para mulheres. Então, as reuniões sempre são por Meet, né, enfim, online, para otimizar, e a casa-abrigo é para iniciar até março, abril do ano que vem, e Toledo tem uma importante contribuição, as equipes que virão, em contribuir no desenvolvimento de definição de critérios, juntamente com todos os municípios, em relação à casa-abrigo. Importante ressaltar que este consórcio nasceu dentro da MOP, assim como foram outros consórcios também. Mas esse especialmente nasceu da MOP, pela início, quando o Paranhos era o presidente. Com a DAMOP, veio, né? A DAMOP. Veio o Cabelo, lá de Santa Teresa, depois eu como presidente, o Márcio Halber como presidente, e com a Associação das Primeiras Damas. Isso. Então, é um processo que foi um tanto demorado, mas que agora está em fase de implantação. Exato. Então, aqui de novo, um detalhamento ao prefeito eleito. Este consórcio, que Toledo é signatário, e agora tem a responsabilidade de doar o terreno para a construção desta casa, mas também já está em curso a locação de um espaço para que se antecipe os serviços regionais. Exato. E uma outra situação fundamental na informação para a equipe de transição do prefeito eleito é que a pessoa vai ocupar esse espaço morando em Toledo ou na região ou dos municípios que são signatários, e ela vai ter de ter toda a assistência em saúde, escola para os filhos, outras políticas a partir do município de Toledo, que terá de ser depois despesas naturalmente conduzidas para um rateio disso tudo. Então é uma tarefa que já tem que começar a se debruçar para que se constitua os protocolos, então, que serão seguidos por esse consórcio em relação aos serviços extras que Toledo vai ter que prestar. Isso, e é central porque assim, a demanda sempre aumenta, né, e os municípios não comportam por todos esses serviços, então o consórcio é o caminho mesmo, né? Perfeito. Então tem muito a avançar.
Então, em linhas gerais, era isso que eu queria destacar. E agora nós vamos partir para questões mais específicas de cada departamento. Então, já vou passar a palavra para o Jean, que vai detalhar aí um pouquinho sobre a questão orçamentária e financeira do SUAS. Perfeito, nós estamos 15 horas e 9 minutos, Jean. Então, nós temos até as 16. Tá? Vou ficar dentro do prazo. Vamos lá. Boa tarde, então. Boa tarde. Importante, Jean, você apresentar-se, qual é a tua atividade dentro Certo, da verdade. né? Então, meu nome é Jean Michel Fagundes Bispo, eu sou servidor, né, do município de Toledo. Eu estou atuando no SUAS há praticamente 14 anos, de experiência aí no SUAS de Toledo. E no Departamento de Gestão Financeira e Orçamentária estou desde 2019, ainda, né, na gestão anterior. Hoje nós vamos detalhar, a partir de agora, né, cada um dos departamentos que compõem a secretaria, começando então pelo Departamento de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS. Nós preparamos então aqui, prefeito, um documento que é bastante extenso, né, como está aí nas suas mãos, tem mais de 500 páginas, né, esse documento. Tem muitas informações aí, principalmente nos departamentos, agora são informações técnicas, informações bastante específicas. Não convém aqui a gente ler essas informações justamente porque elas estão nesse relatório, né? Quem assumirá esses postos vai ter toda a oportunidade, né, de ler esse documento, e qualquer dúvida, como o senhor mesmo já tratou aqui, em relação a mandar, né, dúvidas aí por ofício. Mas, brevemente, então, falando da gestão financeira e orçamentária do SUAS, eu fiz algumas considerações iniciais aqui a respeito do departamento. Primeiramente, que o Departamento de Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema Único de Assistência Social, ele é fundamental justamente para a efetivação dessa política pública, porque também nós não podemos falar em política pública sem recursos financeiros, isso não existe. Então, toda política pública precisa de recursos financeiros. E o Departamento de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, ele trabalha justamente para que essa política aconteça e principalmente para que nós, quando eu digo município de Toledo, possamos então respeitar toda a legislação que rege então os serviços socioassistenciais no município, garantindo principalmente a equidade, a universalidade e a integridade desse serviço, porque o serviço que é prestado em Toledo tem que ser prestado em Cascavel, tem que ser prestado em qualquer município do Brasil. Falando principalmente em legislação, hoje o SUAS ele é um arcabouço, né, de legislações, de resoluções, de orientações técnicas. Então nós temos aí desde a LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, e também resoluções do próprio Conselho Nacional de Assistência, portarias, resoluções e normativas que são do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, também da própria Secretaria Nacional de Assistência Social, do Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Estadual de Assistência Social e muitos outros. Então, quando a gente fala de legislação e orientações que regem o SUAS, nós temos aí um arcabouço. Trouxe nesse documento também algumas legislações e normativas principais, que é para o gestor, a pessoa que ocupará esse posto, para que ela possa ter o conhecimento mínimo necessário nessa área, né, que é muito extenso, mas que isso é o mínimo para se garantir, vamos dizer assim, a garantia do serviço, garantir o cumprimento da legislação. Em relação... Por que isso? Porque, obviamente, o município ele tá aplicando recursos públicos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Temos que fazer prestações de contas e a não conformidade ela pode resultar em responsabilização, penalidades, as próprias sanções da Lei de Responsabilidade Fiscais, o bloqueio de recursos. Então é muito importante, acho que isso é um destaque que eu gostaria de fazer, que o Departamento de Gestão Financeira ele tem que seguir à risca toda a normativa que rege o SUAS. Por quê? Porque, obviamente, não seguindo, o gestor, né, tanto prefeito quanto secretário e outros, né, poderão responder pela não aplicação correta desses recursos. Então é fundamental, assim como em outras políticas também, né, da mesma forma.
Então, a gestão do SUAS, ela não é discricionária. Eu acho que é importante isso que você fala, porque às vezes, para algumas pessoas pode parecer, não, só tem que prestar conta da política da educação, da saúde. Hoje já, pelo SUAS, essa normativa também ali, né? Inclusive o Tribunal de Contas, né? Agora, a partir de semana que vem, a gente já recebe aquela avaliação anual dos prefeitos, tem o SUAS, Isso. né? Faz E, parte. inclusive, a própria prestação de contas para o Tribunal de Contas hoje não é feito por uma ou duas pessoas como antigamente, é feito pelos, como é que chama? Me ajudem aí, que a Cleusa sempre fala. Interlocutores. Hoje a prestação de contas do gestor é feito por um universo de mais de 200 pessoas que estão espalhadas na rede. Então, se o gestor não promove as políticas públicas que são necessárias, as respostas saem deficitárias. Se promove, né? E aí também é bom registrar que a informação precisa ser correta, precisa e verdadeira, porque se alguém prestar contas equivocadamente para beneficiar ou prejudicar o gestor, ele é responsável pela informação. Então é importante. Só um detalhe, prefeito. Para além da fiscalização da correta aplicação, cumprimento das normas, diretrizes e tal, os órgãos fiscalizadores agora observam a efetividade do serviço. Sim. Qualidade. Não basta só seguir a lei, mas tem que seguir a lei, aplicar certinho e tem que ser efetivo no resultado lá na ponta. Exato. Importante observação. Desculpe. Tranquilo, Vamos lá. vamos conversando. Então, concluindo essas considerações iniciais, o Departamento então, de Gestão Financeira, né, a gestão financeira e orçamentária do SUAS, ela não é só uma obrigação legal. Ela é um compromisso ético com a sociedade, corrobora com aquilo que o nosso colega falou, é justamente esse compromisso ético que traz essa excelência, né, essa busca pela excelência nos serviços da assistência. Avançando um pouquinho mais, nós falamos especificamente então aí do Departamento de Gestão Financeira, conforme a lei então 2.344 de 2021, ela dispõe aí sobre a estrutura dos órgãos, né, e cargos em comissão da administração, e aí nós temos o Departamento de Gestão Financeira. Eu trouxe aqui algumas das atribuições, como nós estamos falando do departamento, nós não podemos fugir disso. Quais são as atribuições hoje? Planejar em conjunto com o secretário de direções e gerenciar as receitas e despesas relativas ao Fundo Municipal de Assistência Social em consonância com a política nacional, com o Plano Nacional de Assistência Social e o Plano Municipal de Assistência Social. Estruturar o orçamento público, então, de acordo com o modelo de gestão do SUAS, bem como assessorar a elaboração dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, que são os instrumentos de planejamento do município, né? Gerenciar, então, os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional ao município, lembrando, obviamente, preservando, né, a continuidade dos serviços, dos programas, dos projetos, dos benefícios socioassistenciais, entre outros. Gerenciar também os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social, seja esses recursos por convênio ou por transferências, por cofinanciamento, sempre então buscando a preservação da continuidade dos serviços e a aplicação correta de acordo com aquilo que foi deliberado, né, pelo Estado. Gerenciar também os recursos financeiros do Fundo Municipal, que são os recursos próprios, né, e os demais recursos que são alocados nessa unidade orçamentária, observando e priorizando sempre aquilo que está estabelecido nos instrumentos de planejamento, propriamente no plano, né, municipal. Gerenciar também as prestações de contas, que nós precisamos então fazer a prestação de contas tanto para os órgãos, o órgão federal, né, o Fundo Nacional de Assistência Social, quanto também o Fundo Estadual. Além disso, prestar contas para os órgãos de controle do município, órgãos de controle social, como é o caso do CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. E também para a comunidade, né, para a sociedade, através das audiências públicas. Como foi mencionado anteriormente, nós temos aí as audiências que são quadrimestrais na Câmara Municipal.
Além disso, nós temos aí como atribuição do departamento zelar pela boa e regular execução dos recursos transferidos então pela União, Estado e município, analisar e deliberar, né, articuladamente com a respectiva direção o custeio de demandas oriundas das unidades que compõem a rede socioassistencial, analisar e deliberar articuladamente, né, com a direção do Departamento de Gestão do SUAS sobre as transferências para a rede socioassistencial não governamental. Isso trata então das parcerias com a rede não governamental. Hoje o município tem várias parcerias com algumas entidades, como é o caso da APAI, APA, Ledimás, Ação Social e outras, né? Então nós temos que zelar, né, por essas... Casa de Maria, isso. Então todas essas parcerias, elas são parcerias para serviços do SUAS e serviços continuados. Não são serviços que eles podem ser interrompidos em 31/12. Certo. Eles continuam. Então é importante destacar, na verdade, a política de assistência, assim como outras políticas como educação e saúde, elas são ininterruptas. Não há que se falar em interrupção desse serviço tem que continuar. Então, desde a gestão financeira, assim, passando pelos departamentos de proteção social básica, especial, gestão, enfim, todos eles têm uma continuidade. Então, também é papel desse departamento, articuladamente com os outros departamentos do SUAS, trabalhar para que esses serviços eles continuem, que eles não sejam, então, interrompidos. Gerenciar a execução financeira e orçamentária do SUAS municipal, inclusive no que tange o reordenamento da disponibilidade orçamentária e reprogramação de recursos financeiros. Também gerenciar os processos licitatórios. É importante destacar que, como a política de assistência, a Secretaria de Assistência tem uma envergadura muito grande, assim como outras também, nós temos um departamento que gerencia todos os processos licitatórios, que são exclusivos da assistência e também aqueles que são unificados, justamente pela complexidade dessa gestão financeira e orçamentária. Por quê? Porque cada recurso precisa ser empregado em determinada ação, existem percentuais que precisam ser cumpridos, tem uma série de normativas, então, que quem está nesse departamento, quem está na direção do Departamento de Gestão Financeira e na direção do SUAS do município, precisa entender, compreender e saber aplicar esses recursos. Então, por isso, que nós temos aí esse departamento gerencia os seus próprios processos licitatórios em conjunto com o município. Importante, entramos aqui num dado relevante para a equipe de transição do prefeito eleito. Eu não sei, Bonaldo, se nós recebemos algum pedido para os contratos da assistência, foi um pedido universal para todas as secretarias? Nós recebemos um pedido de contratos terceirizados. Certo. Que é de substituição de mão de obra. Só. Na verdade, é um geral. Cópia dos contratos de serviços para aquisição de alimentação escolar, aquisição de medicamentos, alimentos para a cozinha social, da Endur e terceirizados de todas as áreas. Então, tudo que substitui mão de obra a gente tem que mandar para ele. Nós temos pela assistência substituição de... São 3 contratos. Sim, temos aqui no relatório também, tem detalhado. Essa é a minha pergunta. Sim. Se eles só pedem isso, por esta reunião, nós estamos fornecendo todos os contratos com data de vencimento, seu objeto, para que haja informação já anteriormente à entrada do novo prefeito para a equipe. Então, já é importante ressaltar essa reunião de detalhamento para que haja, por exemplo, você... Lá na assistência, não é, Solange? Vamos citar aqui um exemplo. Tem os kits para as mamães que ganham bebês e estão em estado de vulnerabilidade. Não sei se eu me expresso direito. Daqui a pouco esse contrato venceria em janeiro. Não, deixa para lá, não vamos fazer. Aí a gente tem essa questão de ter cuidado de deixar encaminhado
o que vai ser licitado para o próximo período. É isso que tu vai apresentar aqui também. Exato. Então é Isso. importante, chamamos a atenção aqui da equipe de transição do prefeito Costelaro para este tópico aqui que depois será tratado. Isso. Exatamente, prefeito. Logo na sequência eu vou tratar desse assunto, né? A gente detalha um pouquinho melhor. Mas então, só para finalizar as atribuições do departamento, nós temos aí, em linhas gerais, o assessoramento, né, à ordenadora de despesa da política hoje, fazendo toda a assessoria técnica relativa à gestão financeira e orçamentária da política hoje. O assessoramento técnico também, subsidiando as ações da política municipal de assistência e do plano municipal, também prestando informações a todos os órgãos de controle, como é o caso do Conselho, Câmara e outros, até porque as informações são públicas. Nós temos a lei, né, da transparência, precisamos então sempre informar quando necessário. E por fim, fazer todo o gerenciamento e elaboração dos relatórios de gestão financeira e orçamentária do SUAS, participar então e representar a secretaria em todos os conselhos de direitos ou comissões, daquelas que forem necessárias então a apresentação de relatórios, de dados, de execução financeira e orçamentária, sempre informando, prestando contas daquilo que foi executado e daquilo que será executado pela Secretaria de Assistência Social. Além disso, são atribuições do departamento e da direção coordenar as equipes que são vinculadas ao departamento e desempenhar outras funções correlatas. Além do departamento e da direção, nós temos também uma coordenação administrativa, e essa coordenação administrativa ela exerce funções de assessoramento às atribuições também da direção. Não vou detalhar aqui, só gostaria de detalhar mesmo do departamento, mas está aqui nesse relatório para o conhecimento, né, de toda a comissão, também da sociedade. Se tiverem interesse, né, podem observar aqui no relatório. Falando um pouquinho só da estrutura do departamento hoje, o Departamento de Gestão Financeira conta com uma direção, uma coordenação, nós temos então um servidor que é analista, em administração e planejamento, e nós temos hoje 2 servidores na função de assistente em administração, mas deveriam ser 3. Hoje a gente tem um déficit de contratação de mais uma pessoa. Por que o departamento, até vou frisar isso, desde a mudança da lei de licitações, que até 2021 nós tínhamos a lei 8666, e a partir da lei 14.133 de 2021 nós temos uma nova lei de licitações. E a nova lei de licitações, ela trouxe inúmeras obrigações, ela pesou muito a mão na parte de planejamento. Então, e com isso foi necessário também que o departamento ele crescesse. Ele cresceu, houve um aumento aí do número de servidores, mas ainda assim precisamos de mais um servidor para conseguir prestar esse serviço da forma mais adequada possível. Justamente por quê? Porque a partir da lei, aconteceram outros desdobramentos, né? Mudança aí na forma de prestação de contas do governo federal, que a partir desse ano, então, está mudando. Então, muitas... Ano de 25. 24, prefeito. Esse 24. ano já... Tá. Que, na verdade, essa prestação do ano de 2024 ocorrerá em 2025. A nova gestão vai iniciar com um novo modelo de prestação de contas. Vai prestar contas do que nós executamos em 24. E isso através de um novo modelo. Então, tudo isso vem pesando, né, a mão, principalmente para o município, e não só na assistência, mas em outras políticas, pesa a mão porque a execução está aqui. E, né, o município precisa sempre dar conta desse trabalho, desse serviço. Mas é só para ficar informado, né, que a gente ainda tem essa demanda. Passando mais especificamente, então, para algumas demandas, algumas rotinas do departamento, eu trouxe então para ficar registrado nesse documento algumas questões que são importantes. Trouxe aqui o estudo da legislação e dos atos normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do SUAS, estão aqui. Como eu disse antes, há um arcabouço que envolve aí o SUAS,
E eu trouxe, dentro desse arcabouço, eu trouxe algumas das portarias, instruções normativas, decretos, orientações e cadernos técnicos que o gestor desse departamento ele precisa minimamente conhecer para que ele possa dar andamento nessas questões. Até coloquei uma data sugerida, que é de outubro a dezembro, para esse estudo prévio, porque no andamento da coisa não é possível. Já tem que ter esse conhecimento prévio para que possa iniciar esse trabalho já de forma adequada. Também eu trouxe aqui algumas questões que estão em andamento e que também serão concluídas aí em 2025, como é o caso da construção da Casa Abrigo Unidade 1, que nós estamos em fase de estudo técnico preliminar, mas ainda faltam termo de referência, solicitação e demais documentos, e aí precisam ser concluídos no primeiro quadrimestre de 2025. Da mesma forma, temos aí uma pequena obra, que é a construção de um depósito para a Casa Abrigo Unidade 2, que também já foi concluído estudo técnico, e esses outros documentos que são necessários para o processo licitatório precisam ser concluídos aí no primeiro quadrimestre de 2025. Além disso, nós estamos falando de algumas prestações de contas. Temos aí a prestação de contas anual para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que trata aí, então, da execução dos projetos e atividades que são relacionados à política de assistência social, que é feito já em janeiro de 2025. Além disso, temos aí a elaboração do plano de ação, com conclusão das pendências em relação aos processos licitatórios não elaborados em 2024, que nós temos anexo a esse relatório, todo o quadro detalhado em relação às pendências. Pendências que eu trouxe aqui, prefeito, não é que nós não fizemos, mas são processos que eles precisam ser feitos no ano que vem, porque senão sim eles gerarão uma pendência. Então é pendência para a equipe nova, não é nossa pendência, é pendência para a equipe nova. É um alerta que está se colocando ali. Exato. Uhum. Nós temos também o controle, o acompanhamento e o encaminhamento dos processos licitatórios unificados e exclusivos, como eu também trouxe um quadro detalhado. O que é esse quadro? Esse quadro é um alerta para a nova equipe, a equipe de transição. Como a gente disse, nós temos processos que estão em andamento, processos que vão encerrar ainda esse ano, processos que já precisam ser dado início nesse ano, processos que vão encerrar no início do ano que vem e no decorrer do exercício 2025. O gestor ele precisa saber o que ele precisa fazer já no início do ano. Por quê? Nós não podemos esperar um contrato vencer para aí sim pensar no que vamos fazer com esse contrato. Justamente porque nós temos demandas que são continuadas, como é o caso, foi citado aqui muito bem, em relação ao kit maternidade, um benefício eventual, que ele precisa ser licitado periodicamente. Então, nós não podemos ficar sem esse contrato. Apesar de ele não ser um contrato de serviço continuado, é um contrato para aquisição de materiais, de produtos que compõem esse kit. Assim como muitos outros, como é o caso de materiais de higiene para as unidades de acolhimento, como shampoo, condicionador, sabonete, coisas que são usadas no dia a dia das nossas crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, que estão lá no acolhimento. E não é possível, não é concebível que não tenha esse produto lá, nessas unidades. Então, todos esses contratos, eles estão detalhados, todos esses processos licitatórios estão detalhados nesse quadro que está em anexo. Também está anexo a esse documento o acompanhamento dos contratos vigentes e que estão a vencer nos próximos meses. É um dado também importantíssimo, porque ele traz justamente esse panorama. O que está para vencer, o que está vencido e que, obviamente, nós já temos os devidos andamentos, e o que estará para vencer no ano de 2025, que também precisa de atenção especial da equipe para o andamento dessas demandas aí da política de assistência social. Também temos aí a realização e a reorganização das reservas orçamentárias dos processos licitatórios de serviços continuados, que deve ser feito também em janeiro de 2025. O acompanhamento do orçamento da assistência em relação principalmente aos cancelamentos, suplementações e procedimentos necessários para o andamento dos processos licitatórios que serão encaminhados no ano de 2025, que ele deve ser feito
de forma continuada, e inclusive está aqui anexo o quadro detalhado de despesa da Lei Orçamentária Anual da Política de Assistência, para que o gestor possa então observar todo o detalhamento, né, de despesas aí para o ano de 2025. Temos também o acompanhamento e conferência e autorização e a liquidação dos pagamentos da Secretaria, que eles serão feitos normalmente até 31 de dezembro, mas a partir de janeiro, obviamente, nós temos muitos pagamentos que precisam ser dados ao andamento, são pagamentos, principalmente de serviços continuados, que têm prazos, todos os nossos contratos, eles têm prazo de pagamento. Então, se o município não paga em dia, o município tem que pagar uma multa para a empresa. Inclusive, existe um fator de correção nos próprios contratos. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, temos que fazer os pagamentos em dia. Claro que, Jade, que o secretário da Fazenda aí vai depender da abertura do orçamento 2025. O nosso costume, nos últimos momentos, nos últimos 2 anos, sempre foi abrir até 10 de janeiro, aproximadamente. Sempre antes do dia 10. Né? 8, 10. 8, 10 de janeiro. Corrobora com os nossos prazos, raramente nós temos prazos inferiores a 15 dias. Certo. Né? Normalmente trabalhamos com prazo de 30 dias. Então, aquilo que foi prestado em dezembro, que iniciou a liquidação na primeira semana de janeiro, tem até a primeira semana de fevereiro para ser pago ali normalmente. Então, corrobora, né, com a equipe terá tempo, então, mas é um alerta que nós precisamos deixar aí para que seja feito. Aqui. Né? Temos também, prefeito, no início do ano, em janeiro, a emissão de todos os empenhos estimativos, que a lei 4.320 de 64, que rege todo o orçamento público, ela exige que o empenho ele seja prévio a qualquer despesa. Então, o gestor que assume, ele precisa observar isso, que ele vai precisar emitir todos os empenhos estimativos, todos os empenhos para que ele possa realizar as despesas. Até o final de janeiro de 2025, tudo aquilo que é obrigação do município, de contratos, etc., que serão realizados até 30 de abril, é isso? Que é o primeiro quadrimestre, precisam estar empenhados até final de janeiro. Na verdade, prefeito, mais ou menos, a gente precisa empenhar de forma prévia. Então, conforme a Secretaria da Fazenda ela finaliza todo o procedimento contábil, financeiro, todo o fechamento do exercício 2024, já na sequência é realizada a emissão desses empenhos. Esses empenhos eles serão emitidos, obviamente, com data do dia 1º de janeiro, porque eles ele ainda está fechando, né, todo o exercício. Mas ele será emitido ali nos primeiros dias de janeiro, sim, justamente porque ele precisa ser prévio. Mas outras despesas que ocorrerão aí a janeiro, fevereiro, março e abril, eles precisam ser emitidos também nesse período até 31 de janeiro. Mas é de forma prévia, tá? Além disso, aí tem a emissão dos empenhos que são ordinários, que a própria Secretaria faz. O Departamento de Gestão Financeira e Orçamentária dos SUS precisa emitir todos os empenhos que são ordinários, para que, obviamente, os contratos, o fornecimento de produtos, de materiais e serviços, eles possam acontecer, né? Além disso, nós temos também a realização dos cancelamentos, dos estornos, daquilo que não foi executado em 2024, é importante, justamente porque esse saldo, vamos dizer assim, fica bloqueado e, obviamente, precisamos liberar aquilo que não foi executado, precisa ser tomar as providências, né? Então, também é realizado ali no primeiro mês, principalmente ali de janeiro, precisa ser feita essa verificação daquilo que não foi, de fato executado e realizar então os cancelamentos, né? Além disso, precisamos elaborar o relatório anual dos serviços socioassistenciais, que deve ocorrer então até fevereiro de 2025. Realização do plano anual dos serviços socioassistenciais, que também é realizado em 2025, em janeiro de 2025. Inclusão das receitas exclusivas do município, que serão então apuradas aí pelo superávit, que precisa também ser feita a partir de fevereiro. Prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024, que a equipe fará no Conselho Municipal de Assistência e também em audiência pública na Câmara. Temos também o plano plurianual, que a equipe nova elaborará
a partir de abril aí, né, de 2025, o novo plano. Temos também a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025, que ocorrerá em maio de 2025. A audiência pública também da prestação de contas do primeiro quadrimestre na Câmara, que ocorrerá em junho de 2025. Aí nós temos outras ações que precisam ser executadas em 2025, que é a LDO 2026, a Lei Orçamentária 2026. Temos também o demonstrativo sintético da execução físico-financeira, que é de recursos federais, em setembro de 2025. O Censo SUAS 2025, que ocorrerá lá em setembro de 2025. A prestação de contas do segundo quadrimestre. A elaboração do Plano Anual de Contratações, que ocorre no final do ano, né, de 2025. E a prestação de contas das fontes de recursos do governo do estado, que ocorre semestralmente. Então, normalmente em janeiro de 2025 teremos uma prestação de contas e em julho de 2025 outra prestação de contas. Né? E tudo isso, também temos a participação em comissões, né, que tratam aí da análise de planilhas de custos e formação de preços de serviços terceirizados e também do estudo e encaminhamento em relação a providências a respeito das piscinas públicas, que é um trabalho que está sendo feito ainda esse ano. Possivelmente será concluído, mas caso não, eu deixei um indicativo para a conclusão dos trabalhos em janeiro de 2025. Perceba, prefeito, que esse quadro é um resumo daquilo que a gestão financeira e orçamentária do SUAS hoje precisa fazer de mais importante no ano de 2025. Tá, então esse aqui é o norte. É o norte. Portanto, para a comissão de transição, daquilo que é necessário fazer. E eu vi aqui, esse quadro aqui, você traz todo o processo de licitação existente. E eu tive a curiosidade de contar. Quase 100. Exato. Quase 100 contratos. Tem processos licitatórios. Processos licitatórios, exato. Isso aí. Então, acho que não precisa. Não vamos ler, não. Vamos passar aqui. Aproveitando, prefeito, que antes eu esqueci de falar, nós temos em torno de 140 contratos vigentes, que tem fiscais, e nós precisamos também que o novo gestor, porque assim, os fiscais, a maioria são diretores, coordenações, né, que sejam substituídos de imediato, por conta de que alguns servidores não vão mais responder, então, né? de novo, um dado importante para a comissão de transição, por isso esse detalhamento importante para a comunidade. Vejam só, 140 processos de licitação que tem fiscais, claro que muitos fiscais repetidamente em vários contratos. Sim. Como vai mudar o governo, todo esse processo burocrático é preciso fazer, e aqui vai ocupar a Secretaria de Administração, os departamentos, então muitas coisas elas vão tendo um tempo diferente, então por isso é importante a comissão de transição por parte do prefeito eleito ter acesso a essas informações já para preparar a sua equipe quando assumir, já ter o norte. Por isso que nós estamos tratando de forma muito detalhada esta comissão de transição. É isso, doutor Gregório? Exatamente, prefeito. O princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Ok. Então, é isso. E só encerrando, então vamos lá. Mostrando aqui o quadro detalhado de licitações. Eu estou preocupado com o horário. Sim, nós temos vamos avançar. Então, só para encerrar, nós temos o quadro detalhado de licitações que estão em vigente, as encerradas e que estão em andamento. Está tudo detalhado aqui com números, datas, né, de encerramento. Temos também aqui a descrição das pendências, né, que nós precisamos então encaminhar. Temos também todo o relatório de contratos da assistência social, está aqui detalhado, fornecedor, datas, no início da vigência, final da vigência, valores também, prefeito. Temos também um quadro aqui que trata dos serviços continuados, que esse também é um quadro extremamente importante. Ele diz principalmente daqueles serviços que não podem parar. Perfeito. Então ele precisa dar andamento, observar a data do término, para que, muito antes disso... Por exemplo, a manutenção da geladeira, da comidinha dos bebês, lá da casa de acolhimento. Exatamente. Isso não pode. Não pode parar. Tem coisas que... Ou o serviço for de geladeira, limpeza, tem que chamar o cara para arrumar. Exato. Ou o serviço de limpeza das casas-abrigo, o serviço de cozinha das casas-abrigo. Cozinheira não pode ficar, né, sem... Então, combustível, tudo isso, tudo isso.
Então, a pipoca que é comprada para as crianças, não, porque também, de repente sim. Chocolate, pipoca, tudo. Porque as crianças que estão das casas abrigos, elas são filhas do prefeito eleito. Exato. Importante dizer, quantos filhos o próximo prefeito vai ter? 52. Por enquanto, né? 52. Então, o próximo prefeito terá 52 filhos. O senhor teve até. quase 100, viu? Quase 100. Então, e demos conta dos 100? Demos conta. Sofremos pra caramba, mas tinha que dar, né? Não tinha que fazer. Esse português aqui foi danado, né? Demo conta. Demos conta. Mas assim, só encerrando, prefeito, temos o quadro detalhado de despesa, com todo o detalhamento, obviamente, daquilo que nós previmos para 2025, porque já fizemos isso, encaminhamento da proposta, lei orçamentária. Temos umas ponderações finais aqui, prefeito, mas eu não vou ler, só vou dizer que nós temos que, a próxima gestão deverá avaliar que nós temos alguns valores que foram previstos na lei orçamentária, que eles precisam ser reavaliados o ano que vem. Por exemplo, a construção de uma casa-abrigo. Nós previmos, então, colocamos na lei orçamentária 2.700.000. Pode ser que esse valor seja maior, 3,5 milhões, mas também existe a questão aí de executar a obra, né, uma parte da obra em 2025 e uma parte da obra em 2026. Todas essas decisões de gestão, né, alguns complementos orçamentários que pode ser que a gente execute mais do que está previsto, ou execute menos. Então, nós temos aqui um quadro que trata das ponderações, que alguns valores que podem ser necessários, pode ser necessário algum complemento, mas claro que isso o gestor que estará lá, o gestor financeiro, vai observar todo o orçamento e verificar onde ele pode cancelar, onde ele pode suplementar, por fazer o economia, trabalho. licitações, transferências. É isso que todo mundo faz nos orçamentos. Tá? Mas é isso, prefeito, em relação à gestão financeira. Inclusive, nesses casos, depois nós vamos ter um capítulo à parte sobre as ações. Sim. Sim, então, trataremos no futuro. Então, gestão financeira. É isso. Alguém quer acrescentar algum dado a essa explanação aqui da gestão financeira da assistência que faltou? Tudo certo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Perfeito. Então, assim, considerando o avançar do tempo, a gente teria a apresentação da gestão do SUAS, que é toda a parte de gestão do trabalho, a parte com as organizações da sociedade civil, né? São emendas parlamentares, enfim. Então, tem bastante detalhamento também. Não vai dar tempo, então a nossa ideia seria talvez só fazer talvez a apresentação das atribuições do departamento hoje, e aí a Cíntia dá andamento amanhã e a gente segue com as demais amanhã. Eu poderia propor o seguinte, então, para não ficar separado uma coisa da outra, como é que está a agenda para amanhã? Ela é mais extensa que essa? Porque amanhã nós vamos falar de todos os serviços de CAD único, de Bolsa Família, de benefícios, aí a parte que a Cíntia vai apresentar envolve bastante contratos com as entidades, né? Tem a questão com o governo do estado, o governo federal, então E se nós deixarmos separado isso, não vai ter problema de compreensão depois? Ou vocês acham que ocupamos esse tempo aqui? 13 minutos só. Acho que seria melhor a gente unificar. Unifica, né? Então eu penso que sim. Aí amanhã a gente dá um gás aí meio compacta um pouco. Pode ser assim? Sim. Compactar, prefeito, mas eu acho que vamos tentar fazer isso de acordo. Então, diante da questão do horário, para a gente seguir o combinado do horário, eu abro a palavra aí para o coordenador da transição, Diego Bonal. Prefeito, eu acho que a gente enxerga nessas apresentações, desde semana passada, a gente consegue enxergar o tamanho dos serviços que a prefeitura fornece, né? Então, seja lá na educação, com aqueles 4 dias, agora com a assistência, a gente vê como é relevante esses programas e como uma apresentação dessa ajuda a entender isso. Acho que a gente passa por muito tempo escutando, a gente enxerga algumas coisas, mas às vezes só o papel não apresenta tudo aquilo que a gente tem de serviços no município. Então, acho que é bem importante a gente tá vendo aqui esse trabalho todo e fica uma preocupação
sobre como é que eles vão receber isso. Ok. Mas, enfim, alguém mais? Doutor Gregório, alguma ponderação? Não, prefeito, é só corroborando o que o Bonaldo, todos os que é extremamente complexo, né? A gente está há 4 anos aí trabalhando, a gente vê bastante pessoal trabalhando, mas quando para analisar por detalhes, vê o grau de complexidade, que não é simples, né? Então, por isso que é importante esse processo, da forma que o senhor tem conduzido, está de parabéns por trazer de forma transparente, uma forma, né, muito detalhada, para que os novos gestores tenham total acesso e, como disse há pouco, além dos princípios da administração pública, dar continuidade. Como eu disse no início, na reunião inaugural, que a ideia da transição é essa, de que os serviços, no dia 1º de janeiro, continuem como se nada tivesse acontecido no mundo político, né? Então, está de parabéns, todo mundo tem que fazer apresentações, muito técnica e muito esclarecedoras para quem está acompanhando. Obrigado. Andrews? Perfeito. Ok. O reforço já foi colocado, né? Essa questão da importância de demonstrar, de novo, todas as ações, né? Somente o relatório não é suficiente para conhecer e entender toda a gestão de um município de 160 mil habitantes. Então, é isso que está sendo feito, essa apresentação, de fato, é um novo modelo de transição, né? Que pautado nos princípios que rege a administração pública, principalmente na legalidade, na transparência e na impessoalidade, e de novo dizer que isso também é uma ferramenta de governança para que as decisões possam ser tomadas com a maior efetividade possível. Márcio Antônio Borges, Peninha. Prefeito, a gente, esses quase 4 anos, viveu boa parte do desenvolvimento desse trabalho, e olhando a prestação de contas do relatório da educação, agora o da assistência, dá para falar sem nenhum medo. Toledo não é mais a mesma. Não é mais a mesma em relação a 4 anos, imagine-se a 8, a 12, a 20. A gente tem uma outra cidade maior, mais complexa, os desafios também são maiores, e um potencial extraordinário. Mas se debruçar sobre essas informações é entender que a cidade é outra, que tem exigências muito grandes, cotidianas, e que essa projeção de crescimento não para aqui. Toledo exige muita atenção, profissionalismo na gestão e capacidade técnica e política para gerir. Então, parabéns à equipe da administração da assistência social pela riqueza do detalhamento. Acho que vai ajudar muito a nova gestão. Maravilha. Jadir? Eu acho o seguinte, que é importante esses esclarecimentos, tanto que nós tivemos a educação, como a assistência, como deveremos ter de todos os demais órgãos do município. Eu acho que não só é importante na questão da transição. Acho que o mais importante é isso está disponível aos nossos munícipes para entenderem a complexidade que é a gestão pública, bem diferente da gestão da iniciativa privada. Esse entendimento tem que chegar aos munícipes, é um trabalho inicial, está sendo feito agora, deverá ser aprimorado, porque o grande objetivo, as transições elas são temporárias, tá? E as informações elas são eternas para quem quiser tê-las. Eu acho que o mais importante é essas informações chegarem a maior quantidade de munícipes possível, para que você tenha um entendimento que a administração pública é diferenciada da administração da iniciativa privada. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Só destacar, Secretária. então, prefeito, que a relevância realmente, né, deste momento, que é histórico, esse detalhamento a gente fazia às portas fechadas, né, Várias reuniões, apenas com a equipe que iria assumir, né? Então acabava que a gente detalhou o que a gente sempre falava, e esse detalhamento ele vai estar
falando da estrutura, né, da continuidade das questões em andamentos e pendentes, do status de quando fazer o quê, que já é um planejamento para os próximos que assumem, né? Perfeito. Esse detalhamento vai ser minucioso em todos os departamentos e isso que o Jadir colocou, ele é muito relevante, porque esse momento a gente está oportunizando a sociedade de enxergar o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto há exigência de compromisso técnico e ético e de conhecimento de gestão pública, porque é muito complexo, é um desafio, exige muito esforço, a gente, né, se esgota fazendo tudo que é necessário para que chegue o serviço lá na ponta para a população. E hoje de manhã a gente falou sobre o serviço público, né? Ontem foi o dia do servidor público. Serviço público é cuidar de pessoas. Cada setor aqui tem a sua particularidade. A assistência tem o cuidado num âmbito, a saúde tem o cuidado no outro âmbito, a educação tem no outro. Mas as secretarias meios que estão aqui, que não estão ofertando serviço lá na ponta, elas também cuidam de pessoas, porque o que tramita aqui é o resultado do serviço lá na ponta. Então, a prefeitura em si, ela se resume em cuidar de pessoas, cuidar da cidade e cuidar de pessoas. E tudo isso é esse elemento do que está por trás que as pessoas não fazem ideia, né? Muito bem. Quando eu falei de várias reuniões, eu achei que tu iria dizer das nossas reuniões durante o tempo todo. Mas eu digo na transição em si, né? Não, entendi. Tá ótimo, então. Bom, então agora são 15 horas e 55 minutos. Eu quero agradecer a todos os presentes, a quem nos assiste, e dizer que amanhã, dia 30, às 14 horas, nós continuamos, então, com os setores da... Como é que é ali a próxima conversa? Nós vamos ter com gestão do SUAS, proteção social básica, proteção especial de média, de alta complexidade e vigilância socioassistencial. Então, já mentalizem que a gente precisa apertar o passo para amanhã, tá bom? Gente, obrigado, uma boa tarde, muito sucesso a todos e a quem nos acompanha. Você que assiste aqui, comunique as pessoas do seu círculo, que você circulou, você pertence, o quão importante é você acompanhar essas reuniões, mesmo que técnicas podem parecer maçantes, mas é de uma riqueza importante de detalhes sobre políticas públicas. Eu estou contente com essa decisão que tomei como prefeito para explanar de uma forma muito intensa aquilo que de fato tem de ser dado de informações para o futuro gestor. É buscar o passado, trazer para o presente, para apontar para o futuro. Forte abraço, muito obrigado.